Olá, caríssimos alunos! Retornando com vocês com a nossa videoaula número 2 da disciplina de Filosofia. E o nosso tema de hoje será a origem do filosofar. A palavra filosofia é de origem grega, constituída através da união das palavras philos e sophia. O vocábulo grego philos significa amizade, afeição, amor fraterno. Já o termo sophia significa saber, sabedoria. A união destas duas palavras pode ter os seguintes significados: amor e respeito pela sabedoria, anseio pelo saber, vontade de compreender a realidade, entre muitos outros significados. O filósofo Pitágoras, que viveu no século VI a.C., a ele atribui-se a palavra pousófia. Pitágoras foi filósofo e matemático grego. Foi o primeiro pensador a fazer uso da terminologia filósofo. Ele não se considerava sábio, sophia, mas dizia ser alguém que amava a sabedoria e por isso a procurava. Com o passar dos anos, o termo filosofia passou também a designar um tipo especial de sabedoria, ou seja, a sabedoria que nasce através do uso metódico da razão. Esse estudo tem como foco a dúvida. A dúvida é a sua principal ferramenta de construção do saber. E veremos então o surgimento da filosofia, como surgiu, como a filosofia apareceu. A filosofia teve início com um acontecimento no final do século VI a.C. Existiu um pensador de nome Tales que viveu numa antiga colônia grega da Ásia Menor, em uma cidade chamada Mileto, que fica na atual Turquia. Nessa época, os pensadores questionavam sobre o mundo e muitas outras questões, como por exemplo, por que tudo muda? Por que nasce e morre? Por que tudo se multiplica? Por que o dia vira noite? O que é a água? O que é o fogo? Como surgiram? De que são feitos? Por que seres são semelhantes e dão origem a outros seres semelhantes? De onde vêm os seres? Para onde irão os seres? Então, caros alunos, tais perguntas surgiram das observações ligadas às questões da natureza. E por causa disso, esses filósofos foram chamados de filósofos da natureza. Consta que Tales de Mileto tem uma história interessante. Certa vez, encontrava-se absorto em seus pensamentos. Caminhava pelas ruas da Grécia,
observando os astros. De repente, caiu em um poço. Alguém viu e lhe perguntou: Tales, como quer conhecer os mistérios do céu, se mal sabe por onde anda? E a partir daquele instante, Tales passou a não se satisfazer com as meras explicações tradicionais. Começou então a questionar a tudo e a todos. E por isso, Tales começou a ser chamado de filósofo. Meus caros alunos, é necessário que entendamos a história da filosofia, caracterizando-a de acordo com os períodos que marcaram o contexto histórico. A maior herança cultural é tipicamente grega, pois surgiu a partir de determinadas condições históricas, tornando-se o modo de pensar do mundo ocidental, inicialmente a Europa, e, após a colonização, expandiu-se para as Américas e restante do mundo. A filosofia é estudada por períodos que correspondem aos períodos da história ocidental. Veremos então os principais períodos da história da filosofia. São eles: primeiro período é o que chamamos de filosofia grega. Nesse período, discutia-se a história do pensamento filosófico grego. Dos séculos 6 ao século 5 a.C., que nós denominamos de período pré-socrático. Do período 5, ou melhor, do século 5 até o século 4 a.C., nós chamamos de período socrático, que abrange o período em que viveram os filósofos Sócrates e Platão. Séculos 4 até o século 3 a.C. é o período sistemático, quando viveu Aristóteles. Período 3 até o período 2, período 3 antes de Cristo até o período 6 depois de Cristo é o chamado período helenístico. E o segundo período da história da filosofia é o período medieval, que abrange do século V da nossa era até o século XV. Terceiro período é o período da filosofia moderna, séculos XVI até o século XIX. E o período que nós estamos vivendo, que é a filosofia contemporânea, é o período que abrange do século XX, a partir do século XX, até os nossos dias. Portanto, caros alunos, fica aqui uma deixa para vocês, bons estudos e até a próxima semana com o nosso vídeo aula número 3. Bons estudos para todos!